coisa que o Felipe perguntou, mas do outro lado, né? O Felipe ele perguntou por que esse público, por que essas mulheres, Uhum. né? Então, cavando um pouco para o outro lado, a pergunta seria por que vocês, né? Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte, né? A melhor pessoa para falar para um drogado é alguém que era drogado e se libertou. A melhor pessoa para falar com alguém que era alcoólatra é alguém que foi alcoólatra e se libertou. E de repente Uhum. está você aí de família cristã, nascendo lá evangélico, a Shayla, Uhum. também pelo testemunho dela, da mesma forma. Vocês que não tiveram um envolvimento, né, Uhum. com essas situações, e no entanto, Deus chama vocês Uhum. para de repente ser o braço dele para acolher essas mulheres, né? Então, uma pergunta que eu quero que você se sinta livre para tentar responder: por que Deus chamou vocês para fazer isso? Essa é uma ótima pergunta, Carlos. Eu vou tentar responder. É, não sei, né? Eu acho que Deus ele faz essas coisas loucas mesmo, né? Então, acho que Deus ele não vai muito às vezes no raciocínio lógico da sociedade. Então, se você foi drogado, então você atende drogado. Se você, né? Aham, É, eu tenho certeza que se a gente fosse escolher, né? A gente sendo Jesus ali, a gente fosse escolher os discípulos, certamente a gente não escolheria os que Jesus escolheu, sim, né? verdade. Então, assim, imagina, né? Eles não tinham muita qualificação, eles, né? Mas eles tinham um coração. Então, Uhum, eu creio que é isso, né? Jesus, ele nos convidou e nós dissemos sim. E eu acho que a nossa experiência dá também para elas se puxar a mão, sabe? uhum, Então, vou te dar um exemplo. Uma vez, quando cortaram a energia de dentro dos presídios e elas começaram a tomar banho gelado, eu me lembro desse dia, eu cheguei em casa e eu fui tomar banho, né? E eu comecei a chorar. Falei, Deus, não é possível. É um banho. Não é possível. E aí eu comecei a, tipo assim, quase repelir o que eu tinha, né? aham, Quase Sim. repelir a minha trajetória. E aí Deus foi muito claro, ele disse, Renata, não transforme em maldição aquilo que eu te dei como bênção. Então, assim, é justamente porque você está aqui que você consegue puxar, né? É justamente porque você viu outro lado, de ter uma família estruturada, de ter outras oportunidades que você consegue chegar para elas e dizer, olha, existe um outro mundo. Existe um uhum, outro caminho, né? Então, acho que é isso, Carlos. aham. Tem uma palavra que eu gosto de meditar muito, né, que fala o seguinte: os homens buscam métodos, buscam instituições, buscam meios, buscam recursos, mas Deus busca corações. Uhum, Então, para Deus, não é um problema recursos, meios, instituições, métodos. Ele é dono disso tudo, ele pode providenciar, ele pode, de alguma forma ali, fazer essas coisas surgirem, mas o que Deus realmente está preocupado é em achar corações. uhum, Corações que possam se quebrantar diante da vontade dele e corações que possam ter um olhar de misericórdia, né? Que muitas uhum, vezes as outras pessoas não têm esse olhar de misericórdia, né? Então, assim, uhum. acho que você está falando aí uma das coisas que Deus olha, eu vou ter o coração de pessoas que podem Uhum. olhar como eu olho, podem Isso. responder. Eu acho que Deus só quer pessoas dispostas, né? Então, assim, ele chama a todos, mas quem vai são os que estão dispostos, né? É, E eu posso dizer com convicção que é maravilhoso dizer sim para o que Deus tem, né? Na minha trajetória, eu tinha um plano de ser juíza, então eu tinha toda uma expectativa, né, de ter essa carreira, de ter estabilidade. Mas um dia Deus falou, é para você abrir mão. Aham. É para você largar tudo. E eu já tinha investido muito dinheiro, eu já tinha investido muita vida, muita expectativa, Tempo, né? muito tempo. Então, toda vez que eu passava pelo TJ, eu me imaginava lá, né? Mas aí eu disse sim, né? Eu pulei de paraquedas mesmo com Deus. E Amém. olhando para trás, valeu muito a pena. Uhum. Já valeu a pena. E olha que só tem 5 anos, né? Eu